Por que devemos crer? A fé nos salva ou é unicamente a razão? A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Façamos uma oração pedindo a Nossa Senhora, a quem o Espírito Santo acumulou do conhecimento da fé, para que ela nos acompanhe nessa vida terrena, nos dando a luz necessária para crermos cada vez mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês já conhecem Géser, sou da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e estou com vocês aqui para trazer um pouco do conhecimento e tentar esclarecer um pouquinho essa questão da fé e da razão, para que a gente possa ter uma caminhada, vamos dizer assim, um pouco mais plana, né? Não tão íngreme no conhecimento da fé. No primeiro bloco nós abordamos, vocês podem ver isso depois aí na internet, a fé e a razão. A teoria, basicamente, do que é falado sobre São João Paulo II na sua carta encíclica Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. E agora vamos tratar um pouco mais da particularidade desse tema, da praticidade. Vejam, é próprio da razão reconhecer que a fé deve preceder a razão no tocante a certas verdades que fazem parte da doutrina da salvação e de cuja compreensão não seremos ainda capazes de compreender. Muita coisa que nós vivemos hoje, nós temos vamos dizer assim, a vontade de acreditar. Nós queremos acreditar. Porque, por exemplo, existem algumas verdades que são os dogmas da igreja, que são verdades irrefutáveis, em que nós ainda temos algumas dúvidas. E, muitas vezes, nós não paramos nem para aprofundar o conhecimento. Por exemplo, os dogmas marianos. Maria é mãe de Deus? Como ela pode ser uma criatura, ser mãe do incriado, daquele que não foi criado? Depois, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Como é possível isso? Maria foi assunta ao céu, foi elevada em corpo e alma. São dogmas, verdades, em que nós acreditamos pela fé, porque a Igreja nos diz que é verdade pela revelação do Espírito Santo. Mas se nós formos parar para pensar, é humanamente impossível concebermos a ideia de que uma criatura possa ser mãe do Criador. De que Maria foi concebida sem o pecado original, em que momento se deu essa anulação do germe do pecado original, já que não houve a concepção do espermatozoide com o óvulo. Em que momento se deu? Tudo isso nós podemos trazer à razão e vamos pensar e não vamos chegar nunca à conclusão, como a questão da Santíssima Trindade. 3 pessoas num só Deus. Não são 3 deuses, mas um único Deus. Mas 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que nós, pela razão, chegamos a compreender isso? Não compreendemos. E nem pela fé nós chegamos a compreender, porque é algo que está reservado para conhecermos no céu. Mas a fé, ela nos leva a termos uma noção do que seja. Então, vamos lá. Quantas coisas nós acreditamos? Nós temos a Bíblia, mas como nós podemos provar que o que está ali escrito foi de fato registrado por aqueles personagens do Antigo Testamento ou pelos apóstolos? Alguém registrou em cartório? Né? Tem a chancela ali dizendo que confere com o original? Não. E por que nós cremos então na Bíblia? Porque nós vamos à missa. Nós acreditamos que naquela hóstia, naquele pedaço de pão, após consagrado, está Jesus em corpo, sangue, alma e divindade? Como podemos crer nisso? A razão não explica, mas é unicamente a fé. E a fé nos leva a participar sempre da Santa Missa e buscar receber aquele pedaço de pão, não como pão, mas como o verdadeiro alimento, o pão descido do céu. Essa fé que nós temos
ela é uma fé superficial. E por isso, infelizmente, muitos católicos, ao se depararem com questionamentos sobre a fé, se deixam levar por aqueles que apresentam uma ideologia diferente e saem da igreja. Não porque não acreditam, mas porque buscam acreditar. Só que, por que não acreditar na sua igreja? Por que não buscar na sua igreja, na sua paróquia, com o seu sacerdote, com as formações que lhe são dadas, aprofundando o conhecimento para que você tenha raiz e possa vencer os ventos fortes da tentação, ou seja, da provação do dia a dia. São Tomás de Aquino, ele diz que existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é essa, do Deus uno e trino. Por outro lado, existem verdades que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe. Nós sabemos que Deus existe. E como sabemos? Porque a natureza e tudo que existe nos prova que Deus existe. Existe um ciclo, existe um mundo de experiências e nós precisamos ter a experiência. Nós devemos provar Deus. Porque Deus nós não conhecemos senão pela experiência, pela intimidade. Se eu busco conhecer Deus apenas pelos livros, pela teologia, pelo estudo científico, pelo estudo teológico, eu terei uma concepção teórica de quem é Deus. Mas nunca saberei quem é verdadeiramente Deus, porque Ele existe apenas na minha teoria. E nas dificuldades eu o colocarei como Pedro. Começarei a andar sobre as águas e, de repente, eu vou me dar conta de que estou fazendo algo impossível e vou começar a afundar. E muitas pessoas hoje vivem a depressão, vivem a ansiedade, porque estão presas à realidade do mundo, esquecendo que Deus está acima de tudo isso. Portanto, nós devemos ter uma experiência de Deus, nos permitir ter uma experiência de Deus. E como nós fazemos isso? Primeiro, querendo crer que existe um Deus. Depois, conhecendo a verdadeira igreja criada, instituída por Ele. Conhecer o seu magistério, conhecer a sua doutrina, a sua catequese, participar daquilo que a igreja nos coloca como mínimo necessário para a nossa vivência cristã, participar dos sacramentos. Nós precisamos de tudo isso, mas também precisamos conhecer Deus pelo que a experiência de outros nos deram. E quem são esses outros? Os santos. Precisamos conhecer a vida dos santos, que hoje é tão pouco conhecido. Nós lemos livros os mais variados possíveis, de filósofos, teólogos, mas esquecemos de conhecer aqueles que estiveram em intimidade com Deus, que foram um outro Cristo na Terra. É com eles que nós vamos ter a experiência da razão, aliada a essa fé. Eu sugiro para vocês todos, busquem conhecer a carta encíclica de São João Paulo II, Fides et Ratio, Fé e Razão, sobre as relações entre a fé e a razão. Porque nesse nosso programa, 2 programas que foram feitos, nós podemos apenas abordar e, de repente, instigar em vocês o desejo de conhecer um pouco mais. Mas esse grande santo, ele vai poder mostrar com mais profundidade a diferença que há entre fé e a razão e também o compartilhamento que existe entre a fé e a razão e que é necessário, como eu disse no primeiro programa, para que nós possamos subir essa escadaria que nos leva até o céu. Façam esse exercício, busquem conhecer Deus, façam essa experiência de Deus para que vocês possam aumentar a fé e poder dizer como Maria sempre: eis-me aqui, faça-se conforme a tua vontade. Portanto, a fé é uma preparação para o entendimento daquilo em que acreditamos e a razão conduz à compreensão e ao conhecimento daquilo em que se acredita. Bom, espero poder ter ajudado.
Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.